Fala, Alejandro! Beleza? Boa noite, Feijó. Estamos chegando aqui ao vivo, direto dos estúdios da WeGo. Como é que você está aí? Eu estou bem, só não consegui entrar no Instagram ainda. No Instagram, daqui a pouco a gente entra no Instagram. A G vai estar. Quem está aí, quem está com a gente aí, pode colocar um comentário no chat. Aqui estamos preparados, começando a nossa live. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre dinheiro. No momento em que... Fala, Danilo, obrigado aí pela participação, nosso suporte. Agora que eu cheguei aqui, beleza. Eu tiver a solicitação. Estamos aqui ao vivo, direto pelo Facebook e também pelo Instagram. Já recebeu? Tá, estamos compartilhando. Vamos bater um papo aqui um pouquinho, né, nesse momento de crise, né? Crise e oportunidade, está tudo junto e misturado. Tenho dito isso com uma certa frequência. A gente tem falado bastante aí com o pessoal que é do mercado, gente do mercado financeiro, temos falado com investidores, muita frenesi, muita loucura, né? Muita dúvida, né, sobre como vão ser os próximos passos. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui e tentar trazer um pouquinho de conceito, né, de como que funciona o mercado de investimento em startups. Estou aqui com meu brother, meu amigo, Alejandro da WeGo, parceiro de jornada. Como é que você está, Alejandro? Beleza? Tudo beleza, Feijó. Tudo ótimo, cara. Tudo ótimo. Aí a gente entrando para a terceira semana de quarentena, né? Acho que um cenário de incerteza que nunca se imaginou, né? Que a gente viveria, né? De fato, muitas oportunidades, mas a gente está passando pela maior crise desde a Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, É verdade. Essas 4 gerações, talvez só nossos avós viveram algo desse porte, né? E ainda, eu acho que algumas nuances até um pouco mais complicado que a gente está vivendo. Mas, como você mesmo falou, obviamente com todos os cuidados, com toda a seriedade desse momento, existe uma miríade de oportunidades e o mundo nunca mais vai ser o mesmo, com toda certeza, né? Quer dizer, várias coisas sendo aceleradas, outras que vão morrer e outras que vão ser totalmente transformadas. Então, é um momento muito, muito rico, né? Apesar da seriedade, da gravidade da crise de saúde, né? É isso aí. Estamos com o Júlio, meu parceiro, meu amigo de Founder Institute, fundador da Smart Menu. Julião, como é que você está? Tudo bom, meu querido? Obrigado pela audiência aí. Vamos lá, estamos aqui conversando no chat. Daqui a pouco vai chegando uma galera aí e a gente vai trocando uma ideia. Obrigado aí, Júlio. Sucesso para você. E aí, como é que você está vendo essa história aí, desse monte de crise aí, meu amigo? Para você tem mais oportunidades, a startup do Júlio é uma startup na área de alimentação, food tech, ele é um Data as a Service, né? E quem quiser conhecer um pouquinho mais, depois pode procurar aí, que está nas mídias sociais aí, a Smart Menu. Beleza? Tem umas outras pessoas chegando, quem estiver chegando, quiser colocar aqui um alô, a gente vai vendo também. Mas aqui, ou no Face ou no Insta, né? Nós estamos no Face, estamos no Insta também. É um mundo completamente novo, né? Eu confesso que para mim é a minha primeira live. Backstage, grande Paulo Carvalho, meu amigo de faculdade, grande amigo. Como é que você está, queridão? Beleza? Show de bola? Boa noite, Deixa eu falar com o meu backstage aqui. O que é, como é que tá, o que está acontecendo com o Instagram, que eu não estou vendo? Não, mas é só voltar e colocar aqui. Vamos lá. Não, esse é startup, gente. É o MVP, né? É o MVP, né? Você está captando daí se eu não estou vendo? Está captando o que daí? Depois a gente edita isso daqui. Mas vamos embora. Vamos, Feijó. 8 horas. É o seguinte, para quem está aí nos assistindo e que não conhece, está aqui chegando pela primeira vez, a WeGo é o primeiro hub de inovação da cidade de Indaiatuba. Como hub, a gente tem aí um programa de aceleração, a gente tem vários programas de aceleração para startups. O nosso objetivo é conectar, basicamente, iniciativas de empreendedorismo e inovação a fundos de investimento, a investidores que tenham interesse aí em entrar
especialmente em estágios de startups aquilo que a gente chama early stage, estágios bem iniciais, né, certo? Estamos construindo a nossa jornada, também temos um braço de educação corporativa, né, o Corporate Innovation, trabalhamos com startups também para o desenvolvimento de startups, os chamados Venture Builders, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso em algum momento, mas hoje nós vamos falar de um tema que a gente vem fazendo, de certa forma, uma evangelização do mercado, né? A gente já vem conversando um pouco na nossa região, no nosso ecossistema aqui, sobre como investir em startups, né? É um negócio um pouco meio bicho de sete cabeças para algumas pessoas. A gente também existe uma cultura muito nova sobre isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho, tentando desmistificar um pouquinho dessas coisas. Mas antes, eu sou Feijó, eu sou um dos fundadores da WeGo. Estamos aí rodando há 2 anos, praticamente. E o Alejandro, meu partner, meu BizDev, também está aí, hoje também, da WeGo. Se apresenta um pouquinho aí, Alejandro. Conta um pouco para a gente aí como é que é a tua história. O cara que inventou a internet. Bom, boa noite a todos, é um prazer. Confesso que sou marinheiro de primeira viagem em lives, a minha primeira live aí, com várias improvisações, mas muito legal. É um prazer estar com vocês. Estou nessa empreitada maravilhosa com o Feijó, desbravando esses mares aí de criar um hub de inovação, de ser um conector para juntar os agentes de inovação, não apenas em Indaiatuba e Campinas, né, região da qual a gente faz parte, tem gente aí de fora da nossa região, mas também do Brasil, por que não do mundo, né? Eu acho que sonhar pequeno e sonhar grande dá no mesmo, a gente sonha grande, né, Feijó? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. É um trabalho, então vamos sonhar grande. Contar um pouquinho rapidamente a minha trajetória. Eu tenho mais de 20, indo para quase 23 anos aí de experiência na área de digital, né? Peguei aí a internet nascendo, participei do UOL, participei do Zap, participei da Tecnisa, sempre aprendendo, né? A gente brinca que quem tenta estar na frente leva muito pontapé no traseiro. Eu levei bastante, a gente fez várias coisas boas, erramos bastante também, e hoje eu estou nessa empreitada com o Feijó, com mais uns sócios, está muito divertido, está muito gostoso, e agora a gente vai compartilhar um pouco com vocês e também ouvir, né, as perguntas de vocês, os temas de vocês, sobre esse tema de investimento em startup, e eu acho que a pergunta de muitos também deva ser o que está acontecendo nessa quarentena, nesse lockdown do mundo, né, e a gente, no meio dessa crise, infelizmente, começando a acelerar, mas, enfim, o que está acontecendo? E é um pouco que a gente vai contar para vocês, né, Feijó? É isso aí. Vamos que vamos começando aqui. Já para entrar no tema, né, para a gente já começar a conversar, quem quiser pode colocar os comentários, aí a gente vai tentando responder na medida do possível, tá certo? Às vezes a gente está aqui brigando um pouquinho entre Instagram e Facebook aqui, mas a gente vai chegando lá. Galera, é o seguinte, eu acho que para muitos, né, a gente está muito acostumado a ouvir determinados termos, né, praticamente o termo startup está aí praticamente no senso comum de todo mundo, mas o que a gente percebe no dia a dia é que não é para todo mundo que isso é claro, né? Então, para a gente começar aqui, normalmente quando a gente fala de startup, a gente relaciona normalmente a uma empresa de base tecnológica, são empresas nascentes, isso é uma verdade, não necessariamente precisaria ser, mas o conceito de startup passa basicamente por aquela ideia daquele grupo de pessoas, né, ou seja, uma organização temporária, né, ou seja, algumas pessoas, 2 ou 3 pessoas que se juntam em torno de uma ideia e que estão em busca de um negócio replicável, escalável, lucrativo e dentro de um ambiente de muita incerteza. Esses são os termos aí que assombram um pouco a ideia do conceito de startup. Por que uma padaria, por exemplo, ela não é uma startup? A menos que você queira escalar para todas as padarias do mundo, né? E você tem um modelo para fazer isso, ela pode se tornar uma startup. Mas por quê? Por causa que o termo escalável, ele não se aplica aí nesse caso, né? Então, quando a gente fala de investir em startup, é importante que a gente entenda que o investidor que joga esse jogo, ele está sempre na expectativa de que você tenha um crescimento extremamente acelerado e exponencial.
Isso é o chamado escalável da brincadeira, tá certo? E o importante dessa história é que o que difere basicamente uma startup de uma PME é que por design, né, ou por DNA, a startup ela vai crescer. Uma PME, ela pode até ser uma empresa grande, ela pode se tornar uma empresa grande, mas ela jamais será uma empresa gigante, né, ou com escala global. Nem todas as startups vão conseguir fazer isso, vão conseguir chegar lá, mas a expectativa de todos que cercam uma startup é que ela tenha um crescimento exponencial. E isso é uma coisa interessante, porque assim, eu vi outro dia um cara que eu sou super fã, aí, o Fábio Póvoa, né, numa entrevista dele, falando o seguinte, que dá para você comparar uma startup com uma PME, as duas, quando elas são pequenininhas, né, como se fosse dois brotos, um broto de feijão e um broto de uma sequoia, quando são brotos, eles são muito parecidos, mas um não passa de 30 centímetros, o outro vai ganhar 100 metros de altura. Então, essa é acho que a primeira conceito que a gente tem que ter dentro do que a gente vai falar aqui, porque a expectativa do investidor não é numa planta que vai ter só 50 centímetros, é uma planta que vai ter 100 metros, tá certo? Então, a visão do investidor que entra para ajudar a crescer, ele entra para tracionar, ele entra para poder crescer, para fazer valer o DNA de uma startup. É isso aí, Alejandro, beleza? Não, claro, com certeza, né? Eu acho que a gente vem conversando um pouco hoje, né? Hoje está à disposição de todos, praticamente no mundo inteiro, uma série de ferramentas e frameworks grátis ou praticamente grátis que permite que você esteja na Estônia, esteja no Mato Grosso, esteja na África e possa, com essas ferramentas, transformar uma ideia, passar pelo processo de validador, encontrar um mercado e fazer um negócio escalável. E a gente está perto aqui no Brasil de viver uma nova revolução que é justamente com o IoT, né? E aí eu lembro de um exemplo muito bacana, né, dentro dessa crise, que é a HAI, né, a Technologies lá de Curitiba, né, que lançou aquele dispositivo de diagnóstico remoto, né? Na verdade, aqui brinca o pessoal que parece uma caixa de Nespresso, né, que faz uma coleta de sangue, né, ela faz uma análise, leva para a nuvem, e é um serviço através de inteligência artificial, num primeiro nível, e depois médicos podem devolver com uma curiosidade bastante grande se a pessoa está ou não, né, no caso, com o coronavírus, com Covid-19, ou até com outras tecnologias. A gente publicou um artigo no LinkedIn essa semana, onde o Danilo faz a referência a esse equipamento aí, realmente. Acho que é usado até para outras iniciativas, não só para o coronavírus, mas também para ultrassom, para detecção de gravidez, esse tipo de coisa. Exato. A tecnologia está aí, eu acho que isso é uma coisa, que de alguma maneira a startup ela tem essa possibilidade de escala, normalmente devido à base tecnológica, né? Porque a base tecnológica permite o crescimento. Eu queria trazer você me permite, Alejandro, eu só queria compartilhar uma tela com a galera aqui, para poder criar um conceito também, a gente está falando de startup, mas para a gente entender como é que é a relação de todas essas coisas e a entrada de capital, o conceito de ecossistema. Então, eu vou compartilhar aqui rapidamente, só um slide, na verdade, mas em que a gente, deixa eu ver, será que seria esse? Tá aqui. Beleza. O conceito de ecossistema. Então, assim, ecossistema, quando a gente fala, a gente ouve muito falar desse termo, tal, as conexões entre os diversos agentes aí, tal, governo, indústria, capital, né? Mas o conceito de ecossistema que eu gosto de compartilhar, que eu gosto de trabalhar, é a ideia de um ambiente autossustentado e evolutivo mesmo, é capaz de produzir seus próprios resultados, né, a partir de seus próprios insumos. Aquela ideia que vem da própria biologia. E como é que o nosso ambiente, como é que o ecossistema, na verdade, segundo a tese de Boulder, como é que ele se constrói, como é que ele se estabelece? A primeira coisa que a gente tem que entender é que para que exista um ecossistema sustentável, eu preciso ter o talento. Se eu não tiver o empreendedor, se eu não tiver as iniciativas, se eu não tiver as ideias nascentes, então não adianta, porque naquele ambiente eu não vou conseguir promover muita coisa, tá certo?
Então, assim, eu quero fundar um ecossistema aqui na minha cidade, mas todo mundo, na verdade, mora fora. Então, é pouco provável que a gente consiga. Porque... Isso, inclusive, né, só pegando um gancho, né, Claro. Feijão, isso mostra, né, essa questão do talento, a importância da educação, né? Quer dizer, como a gente tem que investir em educação, numa nova educação, numa quebra de paradigma, para realmente poder fomentar o empreendedorismo, que é uma das grandes saídas do Brasil, né? Exatamente. E isso tem uma ligação direta com o momento que a gente está vivendo também. Bom, uma vez que existe talento, eu preciso juntar esses talentos para poder criar densidade, aquilo que a gente chama de densidade. Então, na medida que a gente consegue aproximar talentos, né, os diversos agentes, né, a importância dos hubs de inovação, as aceleradoras, as conexões com empresas, com iniciativas de intraempreendedorismo das empresas, enfim, é isso tudo que gera um pouco dessa consciência, essa densidade, e começa a surgir as conexões e as trocas, né? E vai se estabelecendo ali um ambiente de cocriação, um ambiente criativo, um ambiente que vai promovendo aquilo que a gente chama de cultura empreendedora. A partir do momento que você tem talento, você criou densidade, você começa a criar essa cultura, você começa a surgir ideias, surgir empresas, surgir startups, surgir soluções para grandes dores da sociedade e da humanidade. A partir do momento que isso começa a acontecer, é aqui que entra o nosso papo, porque aí você começa a fazer atração de capital. Que capital é esse? Capital pode vir tanto do meio das empresas, que começam a ter interesses, né, e se ligarem ao ecossistema para poder produzir novos produtos e novas soluções para a sua linha de negócio, mas fundamentalmente o capital atraído por investidores, aqueles que são realmente capazes de fomentar o empreendedorismo, né, e fazer com que o dinheiro escale. E por último, o papel dos governos, né, que vem regulando tudo isso, né, que vem criando o marco regulatório para tudo isso. Então a gente pode pensar, né, a título de jornada aí, imaginar como é que deve ter sido a criação do Uber. Em algum lugar, 2 ou 3 pessoas se encontraram, começaram a ter uma ideia, começaram a criar essa empresa, vieram os investidores, problemas com táxis, problemas com alguma coisa, e vem o marco regulatório, diz isso aqui você pode, você não pode. Só para a gente entender essa jornada. Mas o que interessa para a gente realmente é que sem o capital, sem o investidor, não existe, como que eu falo, não existe ecossistema sustentável, tá certo? Beleza? Faz sentido, eu estou replicando, deixa eu parar de replicar a minha tela, voltamos aqui, muito bem, bacana, legal. E aí pegando um gancho, né, que você comentou de dores, né, quando a gente tem densidade, né, eu queria compartilhar uma visão que a gente teve juntos, né, em São Paulo, né, quando eu tive com o Feijó lá no Cubo do Itaú, que é um ambiente muito legal que eu recomendo, né, quando para a quarentena, que vocês não só conheçam, mas participem dos eventos. Toda semana está tendo umas lives muito bacanas no Cubo. O Cubo foi um dos primeiros a fechar. A gente foi um dos últimos eventos, né? E o evento falava de venture building, falava de investimento. E tivemos um case muito interessante da Volvo, né? A Volvo, ela está apostando uma porcentagem interessante do seu investimento em venture building, e ela chegou à conclusão que, primeiro, uma empresa centenária, ela vendeu a parte de divisão de carros, porque ela acredita que carro não funciona mais. Ela fez um investimento, uma aposta de $50 milhões, e ela está buscando atores de fora da corporação para poder ajudá-la a determinar estrategicamente como é que vai ser a Volvo em 2035. Por quê? Porque de dentro da Volvo eles não têm essa capacidade. Ou seja, você trabalhar a inovação dentro do intraempreendedorismo, dentro da corporação como a Volvo, não funciona. Você precisa buscar parceiros de fora, né? Você precisa fazer investimentos em startups ou em núcleos de conhecimento fora da Volvo que vão te ajudar a direcionar. Isso é muito novo aqui no Brasil, né? Só pegando um gancho que é interessante o pessoal ter essa visão também, né? A Volvo, na verdade, ela criou aí um fundo de corporate venture capital, né, justamente para poder fazer isso, né? Ela deixa de se posicionar como apenas um fabricante de veículos para poder investir em assuntos que estão realmente relacionados. Então, ela cria esse fundo, né, como o Alejandro está falando aí, justamente para poder conseguir investir em inovação
seja em mobilidade ou outras situações, mas que faça sentido com o core business da empresa, tá certo? Inclusive, eles estão de olho em startups brasileiras, viu, pessoal? Então, o pessoal de logística, de inteligência de dados, vocês podem vir a ser paquerados pela Volvo, né? Assim, fugir de 50 milhões de dólares para começar a brincar, né? Danilo lembrou aqui no chat que é o nome daquela empresa que você estava tentando trazer para a gente aqui, é a High Technologies, né? High Labs da High Technologies, é isso aí. Obrigado, Danilo. Curitiba, muito bacana, hein? Super inovadora. Bom, vamos lá, né? Então vamos entender um pouquinho aqui, vamos batendo uma bola aqui, né, que eu acho que assim, uma coisa importante, né, num momento desse, como a gente está vivendo aí com toda essa crise, todo mundo se pergunta, né? A gente fez uma live na semana passada dizendo o seguinte, tá, e o que vai ser agora, né? Quer dizer, o mundo acabou, tá tudo certo, tá tudo... Os negócios vão ser diferentes, que momento que volta, tem gente que está numa expectativa, né, esperando o mundo passar para voltar a retomar o seu negócio, e a gente discutiu isso um pouco, que na verdade é o seguinte, as coisas nunca mais voltam nos patamares anteriores, né, a gente acaba entendendo que existe toda uma reacomodação das tramas de negócios, né, das relações de comércios globais. As concorrentes deixam, a partir de um momento como esse, onde tudo praticamente zera o cronômetro, né, zera o jogo, né, você reseta, você volta para o ponto de largada. Os concorrentes serão outros a partir do momento que as coisas voltar, seus fornecedores serão outros, provavelmente seus clientes serão outros. Então, é um momento realmente de reinvenção e tentar entender dentro desse momento aonde é que estão as oportunidades. E aí a gente pergunta, tá bom, quem que vai ajudar? Quem que vai capitalizar isso? Né? Que tipos de investidores estão olhando isso? E aí a gente precisa entender um pouquinho, né, como que nós, que ajudamos as startups, ou as próprias startups e os próprios investidores, para onde que eles estão olhando? A pergunta é, será que nesse momento de investimento em startup, os investidores estão todos paradinhos, estão todos quietinhos, ou eles estão investindo? Com certeza, né? Esse é um ponto que a gente está acompanhando aí bastante de perto aí o nosso mundo, né? E tem alguns players do Brasil que tiraram o pé, né? Estão aguardando, não sabem o que vai acontecer, uma postura um pouco mais conservadora, e tivemos o exemplo da Bossa Nova, né? Do grande João Kepler, aí acho que um benchmark, uma grande figura, né? Que é muito respeitada por todos nós. E ele falou, não, a Bossa Nova, no período de quarentena, fizeram 6 investimentos e tem mais 4 prontos para fazer. E ele, inclusive, ele compartilhou, né, até para quem quiser, uma lista com 60 players aí, investidores, tanto pessoas físicas, né, na fase de angel, pré-seed, seed, quanto fundos que estão mantendo. Até porque, pessoal, semana passada eu estava dando uma olhada nas ações da Zoom, né, a ferramenta Zoom. As ações simplesmente duplicaram no último mês, porque é uma plataforma, é uma das melhores plataformas do mercado, né? Trabalha com formato de freemium, muito bem, e está explodindo, né? Está explodindo, todo mundo está migrando para esse tipo de ferramentas, né? Eu estava vendo, falando em segmentos, né? Rapidinho, um segmento está crescendo, o segmento de brinquedos, né? Porque como as crianças não estão na escola, estão com as famílias, está todo mundo em casa, né? O casal trabalhando de home office, os que podem, né? Os que têm essa felicidade, as crianças brincando, improvisando futebol dentro do apartamento e tal, estão comprando brinquedos, artigos esportivos, além de, obviamente, alimentação, né? Está uma carência de ovos no mercado. Eu tive uma live do maior produtor de ovos do Brasil, não tem ovos no Brasil, está totalmente tudo vendido e sendo exportado, né? É um alimento, aliás, muito rico, muito barato, né? A fonte mais barata de proteína animal. Toda a parte de higiene, limpeza, obviamente, medicamentos, saúde, tudo está crescendo, ou seja, porque nós estamos vivendo um encasulamento temporário, né? E tudo que estiver ligado ao encasulamento vai crescer, né? Não tem dúvida, né? Então, assim, é um momento muito interessante saber que, sim, tem gente que está investindo, tem gente que está aportando. Health Tech, óbvio, né? Health Tech é a grande bola da vez, né? Exatamente. Então, alguns setores vão se reacomodando, né? E o que a gente vai perceber, a gente tem que perceber que é o seguinte, que a economia, na verdade, ela nunca para, né? Por mais que a gente tenha todo esse blackout aparente da economia, mas, na verdade, quando a gente fala de economia, a gente fala de que o dinheiro sai de uma mão e vai para outra, né? Mas o dinheiro não desaparece.
Então, é muito interessante a gente ver a recomendação dessas relações e perceber que existem setores que realmente estão crescendo e estão crescendo de forma exponencial. E existem alguns setores que estão sofrendo um pouco mais. E cabe a você, aí, como empreendedor, fazer sua pivotagem, saber entender esse momento, saber entrar na onda na hora certa para aproveitar a onda e não correr o risco de tomar caixote. Mas é nesse sentido que os investidores começam a se posicionar, porque por mais que a gente diga assim, o momento é de análise, esse artigo que o Alejandro comentou aí, traz um artigo bem interessante, eu até coloquei o link aqui, depois a gente coloca o link para vocês aí também, no chat, mas vale a pena ler, porque ele menciona ali, numa pesquisa muito rápida do próprio WhatsApp, né, de todo o circuito de investidores que, de alguma forma, cercam as relações da Bossa Nova, né, mais de 60 aparece ali, numa pesquisa muito rápida, todos eles estão posicionados, né, de forma a identificar as oportunidades para fazer esses investimentos. A Bossa Nova é um fundo de investimento que investe em empresas early stage, mas aí a gente tem vários outros fundos aí que a gente quer comentar um pouquinho, né, que olham para estágios mais avançados. Então, de alguma maneira, toda essa cadeia de investimentos, ela começa a se unir e entender que desde o investimento do estágio mais inicial da startup, que ela prepara para um estágio posterior, para os fundos, ou seja, nós estamos falando aqui praticamente dos investidores anjos, depois vem os investidores de seed, né, os investimentos semente, os fundos de venture capital que vão pegar essa empresa com um olhar mais de tração e investir em aceleração do crescimento dessas empresas realmente, os corporate ventures, né, que são as grandes empresas, como esse caso da Volvo, como é o caso da Falcone, que criou um fundo agora recente, fundos internacionais, porque o objetivo de todos esses investidores não isso aqui é uma coisa que é legal a gente falar, entender, a gente precisa entender esse jogo, porque diferente do investidor que investe numa empresa e que quer ser seu sócio, que compra ali 50% das suas cotas para estar ali, que estaria interessado no resultado operacional da sua empresa, que estaria interessado no ROI, né, no retorno sobre investimento, este é um jogo que não é o jogo que é jogado pelos investidores anjo, pelos investidores de private equity. Nós temos que entender que o jogo agora é um pouco diferente. O investidor, ele entra esperando, né, que você cresça de forma exponencial, da forma como eu falei, da Sequoia lá, ele cresce de forma exponencial para que ele possa sair numa rodada seguinte, onde um outro investidor vai entrar e que ele possa multiplicar o capital dele aí por um número X de vezes, tá certo? Então, o que é importante a gente entender? Que normalmente a primeira rodada de investimento são os investidores anjo que entram aí. E aí, justamente esse papel, né, de um texto como esse do John Kepler mostra para a gente que toda a cadeia de investidores está todo muito ajustada, está sendo muito pensada para que as oportunidades que estão surgindo. Então, como o Alejandro falou, brinquedos, por exemplo, de repente ganhou uma visibilidade e ganha atratividade. Tudo que está relacionado à logística, a delivery, também faz sentido. O comportamento das pessoas, das famílias, mudou. Agora tem muita coisa que eu acabo pedindo, especialmente comida, por exemplo, né? Então a área de food tech, né, acaba ganhando visibilidade. Parte tecnológica, parte de saúde. Então, existem inúmeros setores que estão ganhando pujança nesse momento e que é o momento justamente das startups que estão, de alguma forma, conectadas a essa, fazerem a sua exponencialidade. Ô, Feijó, vamos trazer a galera aqui para o debate. Tem uma pergunta do Thiago Lúcio. Obrigado, Thiago. O Thiago é um grande parceiro nosso de Hacktown, lá, advogado, lá em Israel. Tem uma startup bacana pra caramba também, na área de turismo. Está sofrendo, hein, Thiagão? Agora é uma hora de repensar aí também. Obrigado pela participação, Thiago. Tem uma perguntinha do Thiago aqui. O Thiago, ele fala que ele vê que muitas indústrias estão pensando na servicialização, né? Tornar serviços, né? Sim. Parar de vender bens e vender serviços, né? Algo que já está mais amadurecido na Europa e nos Estados Unidos, e ele pergunta se seria uma linha a ser seguida pelas startups que buscam ampliação de mercado internacional.
Não, com toda certeza, né, Thiago? Eu vou começar a falar, depois o Feijó complementa, né? E alguém quiser também participar, obviamente, né? Que acho que é um bate-papo digital, sem dúvida, né? Quer dizer, quando a gente fala de tecnologia, a capacidade. Eu vou dar um exemplo não tecnológico, né? Eu não sei se todo mundo sabe como que as empresas que vendem elevadores ganham dinheiro, né? O elevador, na verdade, ele é um meio para eles ganharem com o serviço de manutenção, tá? Se vocês, quem acompanhou, quem conhece já um pouco a conta de condomínio, sabe que conta de manutenção e pessoal são duas das maiores despesas. Então, na verdade, o elevador é um meio para eles ganharem com o serviço. Outro exemplo muito fácil são as impressoras, né? A impressora é um meio para ele ganhar com cartucho. Então, evidentemente, todo mundo está se posicionando para ganhar dinheiro com uma maneira mágica, que é o MRR, né? O Receita Mensal Recorrente, né? É poder, e isso vem através do digital, vem através de um serviço, né? Um serviço de assinatura, um serviço de software, né? Seja no B2C, no B2B, em que você consegue prover, mesmo à distância, você pode estar com o teu data center do outro lado do mundo e você tem capacidade de ir para fora, né? Eu acho que o Brasil aí está se posicionando bem, né? Tem Vetex aí dando um exemplo fantástico, temos a empresa de RP, uau, que é a Super Case. Uau. Nós não somos pagos para fazer propaganda de ninguém aqui. Precisamos trazer parceiro para fazer. Aqueles que quiserem. Eu vou pedir de investidor, né, Leandro? O pessoal, depois me lembra aí quem que é a maior empresa de RP para as pequenas do Brasil. A TOTUS? Não é a TOTUS. Não, para as pequenas. A TOTUS é mais média. Microsiga? Não, também não. A Microsiga é antiga, juntou com a DataSul, foi a TOTUS. Mas 4 letras. Alguém me lembra aí. Bom, mas, enfim. Você quer falar alguma coisa dessa comentário do Thiago, da servicialização? Não, então, eu com o Thiago, inclusive, a gente participou de um hackathon, ele fazia parte da organização, eu estive lá como mentor em São Paulo, né, o Global Legal Hackathon, e a gente chegou a conversar com isso, sobre isso, né? Cada vez existe uma desmaterialização da economia, na verdade, a gente está entendendo que cada vez mais os produtos eles estão se tornando compartilháveis, né? A economia compartilhada, e a partir disso também você acaba comprando serviços, né? A utilização por uso, né? A gente fala muito ou seja, de tudo agora é as a service, né? E eu acho que isso é importante em termos de visão global de negócios, porque essa desmaterialização ela também permite que o extrativismo seja cada vez menor, que você leve para uma economia cada vez mais compartilhada, e eu acho que a gente, empreendedor, é bastante interessante entender isso, porque as grandes empresas, imagina a indústria automobilística, né? Ela está tendo que passar por uma transformação gigante, né, em termos de modelo de negócio, aquele negócio que foi secular, né, da maneira como sempre foi feito, que é o modelo de venda, praticamente está com os dias contados. Então, cada vez mais os modelos de negócio estão indo para plataformas de serviço realmente, né? E aí que entra também uma visão nova de ganho. Eu queria só compartilhar uma tela aqui para a gente colocar aqui um conceito para a gente debater um pouquinho, que é justamente como que funciona aí para quem está nos assistindo, seja quem é startup, quem tem interesse, quem olha para se aproximar de investidores, e também para a gente evangelizar, porque existe muito investidor que está no mercado tradicional, que fica, às vezes, com um pouco de receio, fala, como é que funciona esse negócio, como é que funciona investir em startup? Nosso papel aqui não é de ser autoridade no assunto, né? A gente também está numa jornada de conhecimento, né? Eu normalmente digo assim, que eu sou muito mais um entusiasta do que um especialista no tema, mas eu acho que é interessante a gente entender, porque quando a gente entende o jogo, a gente sabe jogar. E eu quero compartilhar com vocês uma tela de como que funciona aquilo que a gente chama de fundraising, como funcionam as rodadas de investimento, porque esse investidor que está aqui na cidade, ou que está querendo olhar, querendo aprender um pouco disso, que ele está no mercado imobiliário, ou que ele está com um capital imobilizado em renda fixa, que ele pretende assumir um pouco mais de risco, é importante ele entender que isso daqui não é bolsa de valores, né? É um pouco diferente,
né? Primeiro que entrar com isso é capital de risco, a gente não recomenda que ninguém entre com dinheiro que pretende usar amanhã ou usar depois. A gente sabe a importância do capital para o desenvolvimento, a gente entende que a capacidade de multiplicação do capital ela é 10, 20, 30 vezes, e às vezes até muito mais do que isso, dependendo do caso, mas que, por outro lado, não existe garantia nenhuma. Então, é capital de risco mesmo. Então, se você tem um dinheiro para perder ali, e está disposto a arriscar, vale a pena entender um pouco como é que funciona esse jogo, tá certo? Deixa eu compartilhar uma telinha aqui. Enquanto você compartilha depois, a gente tem vários comentários aqui, perguntinhas para responder. Pessoal, a gente vai responder assim que depois o Feijó compartilha esse conceito que é importante. Vocês estão vendo? Não? Acho que não, né? Ainda não. Opa, então peraí, share screen. Aqui a gente está aprendendo aqui também. Bora lá, acho que tá aqui, relatório, compartilhar. Sabe, faz ao vivo, né? Agora sim, é isso aí. Então, galera, só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona a jornada do investimento, né, o chamado fundraising, aqui a gente tem uma linha, né, de investimentos, como é que funciona na vertical a gente tem os investimentos e como é que funciona a jornada operacional dessa startup. A gente falou que startup ela tem que crescer e ela tem que ser exponencial, então ela tem normalmente aí uma curva, que é uma curva que parece um J aí, pelo menos isso como expectativa. Mas quando a gente está na fase de concepção da ideia, que eu converso com o meu primo ali, com o meu tio, que tipo de investimento? Eu tenho uma ideia, como é que eu tiro essa ideia de papel? O primeiro investimento que a gente pode imaginar aí é justamente aquilo que a gente chama de o 3Fs, né? Ou bootstrapping, como diz, ou eu vendo um negócio para poder fazer meu protótipo, para poder fazer minha prova de conceito. 3Fs vem de um termo americano, inglês, né, que fala Family, Friends and Fools, ou seja, dinheiro de família, dinheiro de amigos ou dinheiro dos tolos, né, que são os que colocam dinheiro somente na ideia. No Brasil, a gente tem um quarto F aí, que é o cara que vende o Fusca, né, e ainda consegue levantar dinheiro para poder colocar sua ideia em prática. Mas à medida que esse negócio começa a se desenvolver e ele precisa colocar esse negócio no mercado, o primeiro investimento que aparece são os dos investidores anjos. O que são investidores anjos? São normalmente empreendedores, gente que aprendeu como funciona isso, são pessoas físicas que se juntam em torno de uma tese de investimento e que tem aí, fazem uma diversificação aplicando dinheiro em várias startups, né, para tentar mitigar o risco e tentar fazer uma saída, né, um exit, normalmente algumas rodadas depois. Então, o primeiro investidor que aparece na vida da startup são os investidores anjos, e eles carregam consigo o conceito de smart money, né? Muito mais do que money, eles trazem smart, eles trazem um aporte de ajuda para o empreendedor, seja de marketing, seja de conhecer aquele mercado, seja de gestão, ou seja porque ele tem um conhecimento mais específico, técnico, então ele entende que ele pode ajudar aquele empreendedor naquela ideia, e ajuda normalmente na fase de desenvolvimento de MVP. O MVP é o quê? É aquele produto mínimo viável, aquele não chega a ser um protótipo muitas vezes, mas é tudo aquilo que permite com que o empreendedor tangibilize para o seu cliente ou para o seu usuário a sua ideia, né? Que ele consiga ir ao mercado e dizer o seguinte: você compraria isso? E eventualmente conseguir proceder ali para as primeiras vendas. Esse investidor, quando ele entra com rodadas com cheques bem menores, né? Nós estamos falando em Brasil aí, cheques que podem variar aí de 100, 200, 300 mil, chegando às vezes até 1 milhão, tá certo? Dependendo da iniciativa, dependendo do estágio que esse MVP esteja. Então, esse investidor, quando ele entra, ele tem uma expectativa de multiplicar esse capital e acabar saindo um pouco lá na frente. Um segundo grupo de investidores, a gente está falando de investidores um pouco mais profissionalizados, né? Não que os anjos não sejam, mas assim, que tem teses de investimento um pouco maiores, cheques um pouco maiores, estamos falando aí normalmente de 3 a 10 milhões, esses números também, gente, não são nada fixo, tá? Varia muito de fundo para fundo, mas são chamados fundos seed, né? E o que os fundos seed normalmente eles estão interessados? Eles preferem entrar um pouco mais tarde, quando o produto já está um pouco mais desenvolvido,
quando ele já tem sinais de tração, sinais de venda acontecendo, e eles estão em busca, eles estão querendo ajudar essa empresa a encontrar aquilo que a gente chama de Product Market Fit, ou seja, o encaixe do produto com o mercado. Aquele produto que começa a ser necessário para uso de algumas pessoas, que começa que eu, como usuário, não consigo mais ficar sem. Né? Então, começa a ter uma propagação meio que exponencial, uma progressão geométrica de uso. Né? Hoje, por exemplo, se você tirar o WhatsApp da vida das pessoas, as pessoas param a sua vida. Então, esse é o chamado must-have. Esse é o chamado... É o conceito mais puro de Product Market Fit, tá legal? Então, o investimento seed, eles estão preocupados com essa atração, né? Ou seja, estão entrando numa fase de distribuição do produto. Depois disso, vem os fundos de Venture Capital, e aí vem as chamadas séries, né? Para quem está familiarizado, aí a série A, a série B, série C, são rodadas subsequentes de investimento que vão sendo feitos por esses fundos de Venture Capital com o objetivo de tracionar e de exponencializar o tamanho do número de usuários, o tamanho da receita, o tamanho do número de clientes. Né? Então, são rodadas subsequentes que vai ajudando o empreendedor a mudar o seu mindset e conseguir atingir um número cada vez maior de usuários aí e provavelmente de receita também. Depois dessas rodadas, surgem os fundos que a gente estava falando dos private equity, os corporate private equity. Aqui, praticamente, a startup já venceu todas as grandes barreiras de se estruturar como empresa, já está consolidada em termos de market share, já está consolidada em termos de posicionamento do mercado, e esses fundos normalmente entram com cheques normalmente muito maiores, chegando às vezes a bilhões, né, ou centenas de milhões, né, com o objetivo justamente de exponencializar e pegar aquela última perna do J. Porque o próximo passo justamente é gerar a liquidez que ele precisa, saindo numa rodada de bolsa de valores, né, de IPO e de propagação dessas ações de forma pública. O que é importante a gente entender aqui? Que o investidor anjo que entrou aqui, por exemplo, ele entrou com capital ali, vamos supor aqui, vamos exemplificar, entrou com capital de 100 mil reais, ele acaba saindo quando o investidor seed entra. Então, se ele entrou com 100 mil por uma participação ali, normalmente de 10%, 15%, não mais do que isso, 20% e tal, aliás, essa é uma coisa interessante, né? Investidor que entra comendo 50%, 40% da startup, ele não é investidor, ele é sócio. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, entender esse jogo, porque senão ele não consegue sair na rodada seguinte. O investidor seed, quando ele entra numa próxima rodada, ele tem a expectativa de estar comprando aqueles mesmos 15%, 16%, mas ele quer que o investidor anjo saia, né? Então, o que acontece? Quando ele topa, quando o risco já diminuiu, o ticket está mais alto. Então, o investidor anjo entrou aqui numa primeira rodada de investimento anjo, entrou lá com um cheque de 100 mil, 200 mil, um investidor seed vai entrar com um cheque de 1 milhão, 2 milhões, e esta parcela do investidor anjo, que era de 10% naquele momento, se multiplicou por 10, 12, 13 vezes. Então, perceba que nas rodadas, principalmente as primeiras rodadas de investimento, seja de anjo, de seed, de rodada série A, de venture capital, a preocupação dos investidores com o crescimento das empresas, né, com o crescimento da base de usuários, é muito maior do que o resultado operacional dessas empresas. Na maior parte das vezes, eu não estou preocupado com o lucro líquido, com o EBITDA. Eu estou preocupado com o número de usuários, com a minha capacidade de escala. Por quê? Porque o meu interesse é que daqui a 18 meses, 2 anos e meio, eu saia porque está entrando um outro investidor e esse investidor vai pagar por esse ticket, em busca dessa liquidez. Beleza? Eu não sei se eu fui claro aí, esse é um conceito... deixa eu interromper meu compartilhamento, deixa eu voltar aqui. Acho que foi bem bacana. Eu acho que a gente podia agora, né? Vamos dar tem uns comentários aqui, umas perguntas, vamos seguir a ordem, o pessoal não achar que a gente esqueceu deles, né? O Cássio, oi Cássio, tudo bem? Grande Cássio Ervela, está sendo pré-acelerado pela Wigo aí, muito bacana. O comentário dele: a riqueza total do mundo está tendo uma desvalorização, porém o capital para o investimento global continua sendo enorme.
Não, exato. Tem muito dinheiro já há algum tempo no mundo e no Brasil. A gente tem conversado com algumas pessoas de São Paulo, aí, alguns fundos de investimento. Tem uma quantidade de dinheiro incrível. E vamos analisar, pessoal, o cenário que a gente estava vivendo logo antes da crise, né? Quer dizer, os investimentos sendo muito pouco remunerados, né, no mercado financeiro, e muitos players estavam buscando novos investimentos, né? Sair um pouco do mercado imobiliário, do investimento financeiro, para ir para o investimento, capital de risco aí no mercado de startups, né? Que tem várias oportunidades. Então, sem dúvida nenhuma, tem muito dinheiro e o dinheiro continua, né? Agora vai sofrer um desbalanço aí grande, né? Dos ativos financeiros, mas sem dúvida nenhuma, muitas oportunidades e tickets mais baixos, né? Porque o cap value de muitas empresas também está sendo afetado, existem oportunidades de investimento aí um ticket mais baixo. O Paulo... Tem uma pergunta do Gabriel aí. Gabriel está na tela aí, tá na tela aí. Vocês acham que essa incerteza vai afetar mais as startups early stage do que as que já estão em fase de seed e Series A? Gabriel, sinceramente, cara, eu acho que não. Eu acho que, claro, existem muitas startups nesse momento que estavam, de alguma forma, resolvendo dores que não existem mais. Então, há 2 semanas atrás, de repente, você tinha uma proposta de valor que era para uma dor que existia naquele momento. A partir de tudo isso que aconteceu, aquela dor ela deixa de existir porque o consumidor daquela dor, a persona daquela dor, ela já está direcionando interesses e demandas dela para outros setores, né? Então, assim, eu acho assim, por exemplo, um setor que está sofrendo bastante, que a gente vê aí, é justamente o setor de turismo, né? Quem estava desenvolvendo soluções para o mercado de turismo, por exemplo, eu dei um exemplo disso na semana passada, vamos supor que você tinha ali uma solução para poder minimizar filas nos aeroportos. Cara, os aeroportos estão parados, não tem nem fila mais. Então, nesse sentido, né, se você consegue perceber que aquela dor não existe mais, é o momento de pivotar, é o momento de olhar uma outra coisa. Por outro lado, as empresas que estão, as startups que estão posicionadas dentro de mercados, soluções que se tornaram dores agora, vão exponencializar, vão triplicar, vão quadruplicar muito mais rapidamente do que antes. Por quê? Porque a transformação digital que tinha que existir, que a gente esperava que ela aconteceria em alguns anos, ela está acontecendo agora, né? Então, quer dizer, a necessidade passou a ser muito mais urgência agora, né? Agora a construção de startups que estão trazendo soluções reais para o mercado, elas serão muito mais aceleradas, porque elas terão, com certeza, muito mais acesso ao capital. Eu penso isso, não sei o que o Alejandro acha. Não, concordo plenamente, né? Eu acho que depende muito do negócio em si, né? De como é que estava e como o negócio vai se adaptar a essa realidade, exatamente o que você falou, né? Eu acho que quando a gente fala de software, se já está num grau de maturidade um pouco maior, já recebeu um seed ou um Series A, a coisa já está com o Product Market Fit já adiantado, já está atendendo a um número de clientes interessante, já está se preparando para ter um grande crescimento, né, para receber um outro aporte para poder crescer. Agora, vai depender, obviamente, do setor onde ela estiver, né? Tem gente que estava... Até vou dar um exemplo aqui, né? Tem um segmento aí de serviços parceiros do Airbnb, que houve um grande movimento no final do ano passado pela Redpoint, um investimento muito grande no primeiro aporte, num player, por uma fatia muito pequena, um investimento de dezenas de milhões de reais, e isso foi uma coqueluche, né? E estava se preparando. Agora, como é que fica o Airbnb agora? O turismo de negócios também acabou, né? Por um tempo, né? Porque a gente está em quarentena, né? Então, obviamente, isso vai causar, sim, uma alteração. Agora, software de comunicação, teletrabalho, de educação, teve gente que perguntou, vários players que não estavam nem prontos para a digitalização, simplesmente pararam as aulas, outros, como eu soube, tiveram que correr, se reinventar e mandar bala com o Google Classroom, com o Zoom,
com o Google Meet. É a gente mesmo, né? A gente tem um programa de aceleração. A gente está 3 semanas pivotado, né? Já está com o Classroom, já somos digitais, obviamente, é o nosso DNA, mas é uma situação. Uma pergunta interessante aqui do Cássio, que a gente pulou, desculpa, viu, Cássio? A tua fonte está pequenininha aqui. Quando se fala na tendência de todos os produtos se transformarem em commodities, isso indicaria que o produto não serve para startup? Você quer começar, Feijó? Depois eu dou a minha visão. Olha, assim, Cássio, eu, de alguma forma, assim, eu não tenho uma clareza muito dessa fala, né? Porque, assim, primeiro que eu não acredito que todos os produtos se transformarão em commodities, né? Eu acho que isso, no meu ponto de vista, isso não é uma verdade. Eu acho que sempre, toda vez que você entrega valor, você está deixando de fazer, está deixando de ser commodity. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas assim, eu não acho que todos os produtos, porque assim, em última análise, você sempre vai ter que ter infraestrutura, em última análise, você vai sempre ter que ter base. Então vamos pensar aqui, por exemplo, a gente fala muito hoje de base tecnológica, né? E nós estamos falando aqui de aplicações como que a gente está usando aqui para poder produzir nosso resultado hoje. Nós estamos falando de aplicações em cima da internet, não sei o quê, tarará, e de repente aqui pipoca um pouco, corta um pouco a fala, você fala assim, pô, mas essa droga aqui desse StreamYard aqui não está funcionando. É que, na verdade, a gente esquece que o problema não está aqui na plataforma. O problema está na toda a rede de infraestrutura, de fibra ótica que está instalado, nos roteadores que estão instalados, que com a demanda toda que existe das operadoras, né, num momento como esse, eles acabam não suportando tanta demanda, porque não estava dimensionado até para isso. E veja, por exemplo, a infraestrutura, ela é produto, a infraestrutura ela sempre vai existir. Para que eu consiga melhorar minha qualidade dos serviços como software as a service, como e-commerce da vida, eu preciso ter cabos, né? Eu preciso ter fibra sendo produzida, eu preciso ter equipamentos, eu preciso ter circuitos integrados, eu preciso ter computadores que, de alguma forma, vão dar suporte para tudo isso. Então, eu acho que a coisa ela se reacomoda, e esses produtos, por mais que eles ganhem escala, eles sempre vão entregar valor. Na minha opinião, eu não vejo que todos os produtos virarão commodities. Eu acho que toda vez que você resolve uma dor real, isso não é commodity. Muito legal a tua pergunta, viu, Cássio? Eu vou explorar agora, sair um pouco do B2B e eu vou para o B2C. Aí tem a palavrinha mágica que é branding, né? Ser um objeto do desejo. Vocês sabem, pessoal, quanto custa para produzir uma calça da Diesel? É ridículo, é muito barata. Uma calça da Diesel, na hora que o markup que a marca Diesel coloca em cima do custo de produção, é de pelo menos 6, 7, 8, 10 vezes. É um absurdo. Isso vale para a bolsa Louis Vuitton, para um monte de produtos que são marcas de desejo, são produtos de qualidade, mas a gente sabe, né? Poxa, será que realmente vale essa bolsa de mulher 3, 4, 5 pau? Comparado com uma outra que custa de qualidade por 300, 400. Então, não existe comoditização necessariamente em produtos, principalmente em B2C. Tá? Em B2B também... O backstage está dizendo aqui que a gente está travando, acho que a sua câmera da Rando está travando bastante, especialmente no Insta, travou totalmente. A gente está falando, então, assim, está pipocando bastante, não estamos conseguindo perceber. Não, o que a gente pode fazer aqui? Bom, enfim, eu acho que a gente também está já com 50 minutos de live aqui, uma delícia, a gente pode ficar trocando esse papo. Vamos um pouco mais, né, pessoal? O que vocês acham? Tá a gente entrando aqui, melhorou aí, tá tudo certo, com áudio, vídeo, mais ou menos, vamos embora? Não, aqui no Face está cortando a tua comunicação para mim, e o Instagram parou totalmente. Então, a gente está com um problema aí, justamente, que a gente estava falando, né, de infraestrutura aí, provavelmente, né, as plataformas não estão... Nesse horário vai chegando, tá... O pessoal que está no Instagram, se quiser ir para o Face, para continuar lá, mas a gente também... Vamos responder do back-office mandar o link da live do Face no Instagram, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, da live do Face, deixa eu ver... Outra pergunta, vou tentar ler outra pergunta, tá, pessoal?
Tem uma pergunta do Thiago Lúcio. Se a preocupação da startup no início é com o faturamento e não com o lucro, pois é assim que se ganha velocidade. Que de alguma maneira força a busca de investimento. Peraí, eu entendi esse final aqui, viu? A preocupação de uma startup no início é com o faturamento e não com o lucro, sem dúvida, sem dúvida. Você vai estar burn rate, vai estar queimando caixa, não tem jeito, não tem milagre. Não pode ter medo, é faturamento mesmo. Obrigado, Danilo. Você ganha velocidade, sem dúvida. Sim, Thiago. A pergunta do Thiago é se a preocupação de uma startup no início ser com faturamento e não com lucro é algo correto para ganhar velocidade. Sem dúvida nenhuma, né? O lucro, como o Feijó, inclusive, apresentou, é uma preocupação, é uma métrica que não deve ser, não é a mais importante no início de uma startup. E eu complementaria... Oi? Ó, pessoal do Insta, o Backstage está dizendo aqui que não está conseguindo te acompanhar. Nós vamos encerrar no Insta, é isso? O Backstage está pedindo para encerrar no Insta e migrar para o Facebook. Mais uma vez aí. Enfim, congelou. Bom, deixa eu pegar carona aqui enquanto o Alejandro volta aqui, complementando a pergunta do Thiago. Thiago, cara, na verdade, assim, eu até acharia ousado, né, a gente afirmar que a preocupação de uma startup na fase inicial é, inclusive, faturamento. Porque muitas das startups não vão faturar durante essa fase. Na visão de muitos investidores que estão entendendo que existe potencial ali, nem o faturamento é importante. Porque muitas vezes você vai ter que ganhar base de clientes, base de usuários, vai ter que dar o seu produto, dar o uso, para poder criar o chamado must-have, para depois um dia vir a cobrar aquilo de alguma maneira. Claro que aquilo deve estar no roadmap, deve estar no teu plano de negócio, mas de uma maneira geral, nem sempre. E é justamente essa que é a pegada, porque muitas vezes você vai ter um investidor que entrou ali e ele vai te dar uma quantidade de um cheque suficiente para você atravessar, queimando caixa, né, o chamado burn rate, queimando caixa durante 12 meses, 13 meses. E naquele momento, o que ele está preocupado? Ele está preocupado que você desenvolva a sua plataforma legal, que você experimente vendas, que você consiga escalar as suas vendas, vendas ou mesmo a sua base de usuários, né? E que você cumpra as suas metas de crescimento e não necessariamente de faturamento, porque a expectativa não é de faturamento nesse momento. Então, o chamado burn rate serve para isso, para que o empreendedor consiga, de alguma forma, concentrar-se no negócio, tocar a sua vida ali, comer daquilo, viver daquilo, né? Mas não do resultado, né? Muitas vezes, às vezes está muito longe do break-even ainda, está muito longe da coisa. Mas que ele possa queimar esse caixa para poder criar e fazer valer a ideia dele. E aí, dentro dessa coisa, eu quero fazer uma outra ressalva, que eu acho que é muito importante, né? Uma visão também de quem tem startup e que às vezes não está conseguindo se focar numa única ideia. Esse é um problema sério, muitas vezes, para o investidor, né? Que uma das coisas mais importantes que o investidor olha é justamente a questão de time, né? A gente sempre costuma dizer que o investidor investe no jockey e não no cavalo, e aí tem um monte de exemplo para dar disso, muitas vezes, às vezes até a ideia não é tão boa, mas a história dos investidores, a história dos empreendedores justifica qualquer investimento, porque é sabido que eles vão pivotar e eles vão encontrar um modelo de negócio lucrativo, replicável e escalável, né? E aí o que acontece? Muitas vezes esse dinheiro entra justamente para ser queimado mesmo, justamente para poder desenvolver a plataforma, muitas vezes para poder fazer. E aí o empreendedor está ali naquela jornada, começa a ter problema de sócio, ele começa a falar, tem uma outra ideia, e aí ele começa a trabalhar part-time na outra ideia, e aquele negócio vai ficando complicado. Entenda o seguinte, investidor gosta do quê? Que você trabalhe numa única ideia, num único produto, numa única solução, num único canal de vendas. Por quê?
À medida que você conhece aquele canal, que você conhece aquele público, que você conhece aquela dor, que você consegue extrair novas features, novas funcionalidades virão, mais dinheiro virá para você fazer a sua escala. Então, assim, empreendedor que tem uma ideia e que quer se aproximar de investimento, precisa entender isso. Tem que estar focado nessa ideia, tem que estar disposto. Buscar investidor não significa só buscar dinheiro, né? A relação tem que ser o contrário, né, Alejandro? Que é um pouco daquela história assim, eu tenho um cartão, eu sou um empreendedor foda. Eu sou um empreendedor. Quer dizer, saber o seguinte, qual é o investidor que quer investir na minha ideia? Eu seleciono qual investidor vai ter. Então, se eu acredito na minha ideia, se eu já validei uma dor real, se eu validei a minha solução, se eu tenho um MVP, se eu tenho um produto que realmente soluciona uma dor real, é claro que o capital vai vir. Tem dinheiro sobrando. Tem dinheiro sobrando. Não tem dúvida. Nunca teve tanto dinheiro para investir em soluções como existe agora. Então, é claro que a gente precisa saber esses caminhos, e assim, ideia por ideia só não vale nada, mas a gente precisa chegar nesse ponto, porque quando a sua ideia é boa, seu produto resolve uma dor real, você vai ter capital, inclusive, para viver daquilo, nem que seja de uma janela de 12 meses, 18 meses, para você conseguir se provar, e novas rodadas de investimento virão, e o dinheiro virá. Faz sentido isso? Total. E tem um outro ponto, né? Logo no começo, né, além dos 4 Fs, né, do Fusca, né, que eu achei ótimo, do investidor anjo, tem uma modalidade que está começando a surgir no Brasil, que é o crowdfunding, né? O crowdfunding está começando. Crowdfunding, show. Tem plataformas aí que você pode entrar com R$100, né? Você compra, obviamente, uma cota de um investimento maior, quer dizer, inclusive tudo digital, né? As informações da empresa, dos empreendedores, modelo de negócio, né? Quanto ela está disposta a abrir, né? Tem plataformas que cobram um percentual do ticket, né? E você pode, com R$100, começar a fazer um investimento. Eu não tenho 50, 100, 200 para investir, mas é uma modalidade bastante interessante, né? É muito legal isso daí, que está se popularizando para caramba, e você está vendo marcas, né, conseguirem levantar capital de forma pulverizada, né, o que não tira poder do empreendedor, é muito bacana isso. Plataformas especializadas nisso, né, a Exceed é uma plataforma bem bacana, né, que dá para você ir lá, identificar várias empresas que estão captando lá, conhecer, ver o pitch deck delas, entender qual que é o modelo de negócio. Inclusive serve como benchmark para muito empreendedor aí, né, para poder olhar os pitch decks que estão lá, como é que estrutura uma boa comunicação com investidores. Ali tem um exercício bem bacana de se ver. Né? E falando também de disponibilidade de capital, né, para dar um exemplo, pessoal, eu tive uns contatos no final do ano em São Paulo, só para dar um número para vocês, tá? Existem algumas family offices, né, que na verdade são dinheiros de famílias, né, de empresários, que tem na casa de bilhões de reais, bilhões com B de bola. Nego que tem 5, 7, 8 bilhões para investir em diversos momentos, em diversas empresas. Mas é um momento, nunca houve tanto dinheiro disponível no Brasil e no mundo, né? Obviamente agora, né, tá se modificando, né? Porque você vai ter que ter planos de salvamento de empresas, de pessoas, numa proporção maior até do que na Segunda Guerra Mundial. Mas ainda assim vai ter bastante dinheiro para investir, né? Vamos ver se tem alguma pergunta, Feijó? Já está dando uma hora aqui, a gente está... Tá dando uma hora. Vamos lá. Ó, galera, enquanto o Leandro vê, aí, ó, coloquei aí, né, para quem quiser saber um pouco mais, quem quiser conversar um pouco mais com a gente, usa esse link aí, ó, bit.ly/WeGoVip, entra no nosso grupo lá, conversa com a gente, pede, a gente sempre tem alguma coisa que está fazendo uma chamada, comunicando com vocês aí, e a gente está à disposição aqui também, porque a gente também está construindo esse ecossistema aí, tá certo? A gente também está validando, tem várias startups que estão se aproximando da gente tem conversado bastante com investidores, e o objetivo é que a gente consiga promover um pouco dessa entrega, um pouco desse valor para todo mundo aí. Espero que a gente tenha trazido hoje aqui tenha contribuído aí para o entendimento, e quem tiver dúvida pode colocar, se quiser entrar no grupo aí, pode perguntar que a gente está lá para responder. Tem uma pergunta. Tem mais coisa aí, né? O Júlio está falando assim, se a gente está falando de startups que precisam tracionar,
essa crise obrigará o investidor anjo a pensar no longo prazo? Bom, acho que são momentos diferentes, né? Porque quando você quer ganhar atração, você está falando de outro modelo de investimento, né? Até como o Feijó apresentou, né? O investidor anjo, ele entra numa etapa mais inicial, mas ele também pensa num prazo médio, né? Você está falando de 2 anos, para ele poder tentar o exit quando vai entrar um seed, até o exemplo que o Feijó falou, né? Agora, o grande ponto do momento atual é como fica o teu negócio com essa mudança radical que a gente está vivendo, né? Hoje, a partir do que começou a acontecer na quarentena, no mundo, nós estamos vivendo uma transformação digital, a gente foi para a década seguinte, tá? A gente foi para 2030. Então, você vai ter uma explosão de e-commerce, uma explosão de tudo, vai ter que ter investimento pesado de infraestrutura, então, vai ter muita gente investindo em empresas de tecnologia, você vê que a gente não está conseguindo tocar, não tem mais conectividade suficiente, não tem mais internet suficiente, não é só no Brasil, é no mundo todo, o WhatsApp com problema, Netflix com problema. Então, é uma realidade, vai depender muito do modelo de negócio, né? Como que esse negócio se encaixa na realidade, né? Uma coisa que a gente também tem visto aí, só para complementar, é que assim, tudo é muito dinâmico nesse mundo dos investimentos. E aí a gente acaba vendo, às vezes, alguns comportamentos de fundos ou de investidores um pouco diferentes. Aí, mesmo investidores mais early stage, né, às vezes eles acabam entrando um pouco mais tarde e tal, não é nada muito estanque nisso. Mas uma coisa que a gente tem visto acontecer, tenho conversado com alguns investidores, e muitos investidores que entram na fase de anjo, quando a ideia tem consistência, eles seguram o exit muitas vezes, e às vezes acabam fazendo até o follow-on, né? Ou seja, repetindo o investimento pela mesma participação societária, né? Pelo mesmo equity, para poder garantir um pouco dessa perna de tração. E às vezes acaba, em vez de sair numa fase de seed, acaba saindo numa fase de série A e até mesmo de série B. Então, a gente vê muitas vezes, às vezes, o investidor esticando um pouco mais essa permanência, e aí talvez faça sentido um pouco, né, do que o Júlio perguntou, né? No fundo, todo mundo está olhando para o longo prazo, né? Qualquer investidor está olhando para o longo prazo. Ninguém pretende fazer uma entrada, até porque você não consegue multiplicar o capital por 20, por 30, numa janela muito curta de tempo, as coisas precisam se acomodar. O empreendedor que recebe esse capital, ele precisa mudar o mindset dele, o empreendedor que tem ali uma empresa de 3, formada por 3 sócios, quando tracionada, daqui a pouco ele tem 10 pessoas trabalhando junto com ele, no mês seguinte tem 100, daqui a pouco tem 300, né, porque recebeu o capital. Então, acaba acontecendo assim, uma mudança de mindset do próprio fundador, que tem que acompanhar essa visão do investidor. Então, ele também tem que olhar com longo prazo. Todo mundo tem que olhar para o longo prazo, né? Por mais rápido que possa aparecer uma jornada, nunca vai ser numa rodada de 6 meses, 5 meses que as coisas vão acontecer e se multiplicar ao ponto de justificar aí a entrada. Assim, esse papo aqui para mim, eu posso levar isso daqui até amanhã de manhã, mas a gente tem uma outra call para entrar aqui ainda. Vamos só fechar com a perguntinha do Cássio, porque a gente fica 0-0 em perguntas, tá? Primeiro, Cássio, eu agradeço a dica de baixar a resolução aqui. A gente está numa ferramenta do StreamYard, também estreando, mas já consegui baixar, acho que melhorou um pouquinho. Obrigado pela dica. A pergunta do Cássio é se o mundo físico continua, mas cresce exponencialmente. O mundo físico continua, evidente, né? Vai crescer exponencialmente nos setores que estão mais aquecidos, né? Como, por exemplo, toda a parte de saúde, né? Com a parte de diagnóstico, prevenção, tratamento, máscaras, né? Aliás, eu quero aqui deixar um rápido comentário. Foi espetacular o que aconteceu no Brasil e no mundo. Em uma semana, você tinha projetos de ventiladores artificiais open source liberado no Brasil, todo mundo produzindo com impressoras 3D, ou eu posso produzir uma peça, as comunidades juntas trabalhando, se organizando pelas redes sociais e com qualidade. Isso é espetacular, é um ganho maravilhoso para o nosso país, né? E para o mundo. Tudo que for de alimentos, até eu dei o exemplo aqui dos ovos, né? Ovos com praticamente demanda absurda, parte de alimentos, parte de higiene também muito grande.
Agora, tem segmentos que, evidentemente, estão parados, né? A indústria automotiva, eu não vejo ninguém hoje saindo para comprar carro, talvez vender carro, né? Em momentos de crise, aqueles que têm capital, que estão bem posicionados, têm oportunidades, né? Então, a própria China, né? A China esperou as bolsas do mundo caírem e acabou comprando vários ativos de várias empresas em vários países, né? Passou a mudar de mão. E, diferentemente, ela está protegida porque as empresas chinesas, você tem uma porcentagem de participação limitada ao capital estrangeiro, né, com a estratégia que a China fez. Né? Mas eu acho que vai ter um crescimento exponencial nos segmentos que estiverem aquecidos, né, Cássio? Eu não sei se o que o Feijó quer falar sobre isso. Não, eu acho que é isso também, né? Se eu entendi a pergunta, acho que a questão aí, eu acho que essa cada vez mais a questão de se os negócios são físicos ou são online, cada vez isso daí está mais integrado, né? Eu acho que, em última análise, a gente está vendo uma transformação digital muito grande e, assim, todos os negócios, de alguma maneira, eles passam por algum processo ou por alguma coisa ser digital. E agora, agora mais do que nunca, aí, tá certo? Então, acho que tudo... nem todos os negócios vão exponencializar, né? Mas quando a gente está olhando nesta perspectiva, né, desse startup mindset, a expectativa é que sejam negócios exponenciais, né? Mas nem todos os negócios serão, e eu acho que aí não depende se é físico ou se é digital. Eu penso que alguns negócios aquecidos, como o Alejandro disse, vão crescer e outros, de alguma forma, vão seguir a sua curva, aí, a sua linearidade. Galera, vamos fechar por aqui? Semana que vem a gente está de volta, quinta-feira, 8 horas. Vamos ver se a gente traz mais algum tema. Quem ficou aí, quem quiser participar e colocar alguma pergunta adicional, coloca no grupo para a gente aí, vamos contribuindo e a gente traz alguma coisa mais bacana na semana que vem também. Se vocês quiserem fazer sugestão de pauta, são muito bem-vindos. Obrigado, Júlio, que está com a gente. Obrigado, Paulo, Cassião. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Tiago. Quem mais está aqui? Gabriel. Aí tem Danilo, obrigado. Meu backstage aqui, G, obrigado. Alejandro, show de bola, obrigado. Vamos para a próxima agora. Pessoal, brigadíssimo. Nós somos um hub de conexão, pessoal. Então, estão convidadíssimos a nos acompanhar, nos seguir, entrar em contato pelas redes sociais. Vai ser um prazer trocar informação, trocar ideias com vocês, conhecer o que vocês estão fazendo. Tamo junto e é daqui para cima. E cuidem-se dos velhinhos e dos mais frágeis, por favor, tá? É isso aí, pessoal. Cuide da gente, né? Que a gente tá velhinho já. Pessoal, fiquem com Deus. Valeu, Alejandro. Obrigado. Um abraço. Valeu, Feijó. Valeu. Show. Até mais.